Iniciando, já estão vendo a minha tela. Acho que já estão começando a ver agora. Né? Beleza. Vamos lá. São 3 arquivos, tá, pessoal? Que eu coloquei lá para vocês. Mas é porque eu acabei separando as micobactérias em 2 arquivos diferentes. Mas vai ser uma questãozinha sobre micobactérias, a outra questãozinha sobre outros micro-organismos. Vocês estão conseguindo ver bem, pessoal? Tá tudo ok? Eu não estou mais vendo vocês, mas eu vou tentar sempre ficar atenta aqui ao microfone, caso vocês precisem de mim, tá bom? Qualquer coisa, é só falar. Vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai falar no primeiro bloco das nossas aulas das micobactérias, que são conhecidas como bactérias alcoácido resistentes. Não só tem essas bactérias que são alcoácido resistentes, mas hoje a gente vai utilizar essas 2 espécies para representar esse grupo. Então, são as micobactérias. Não está funcionando minha caneta? O que está acontecendo, produção? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar de novo, que eu acho que minha canetinha saiu. Agora deu certo. Sim. O áudio aqui para mim tá um pouco baixo, não sei se por demais. Tá, eu vou tentar falar mais alto. Obrigado. Nada. É porque às vezes eu falo um pouquinho baixo mesmo. Vou botar ele mais para cá. Eu tenho um microfone sem fio e tudo, comprei, mas eu esqueci de carregar, e você sabe, né? Eu sou dessas, de comprar as coisas, esquece de carregar e pronto. Mas eu vou tentar falar mais alto a partir de agora, tá bom? Então, ó, a gente vai tratar hoje das micobactérias nesse primeiro bloco, tá? Representativamente, nós vamos falar sobre Mycobacterium tuberculose e Mycobacterium lepra, que é o agente causal da hanseníase. Eu abri o slide aqui de Mycobacterium lepra, mas eu quero começar com tuberculose, que eu acho um pouquinho mais fácil de a gente entender tuberculose para depois entender lepra, tá bom? Então, vamos lá. Essas micobactérias, pessoal, elas são um pouquinho diferentes na sua constituição de parede celular, e isso confere a elas algumas características singulares, e é isso que a gente vai estudar aqui. Para essa primeira aula, essa primeira parte do nosso primeiro bloco de aula, a gente vai estudar essa espécie, que é o agente causal da tuberculose, que é uma doença de extrema importância mundial, mas também para a nossa região, que é uma região endêmica, onde a gente tem muitos casos de tuberculose ainda. Então, nós vamos ver as propriedades importantes desse micro-organismo, um pouco sobre a tuberculose, como é a transmissão, os aspectos epidemiológicos, como é a patogênese, os achados clínicos, como é feito o diagnóstico laboratorial, principalmente o tratamento e a prevenção, tá bom? Então, vamos lá. Gente, quais são as propriedades importantes da célula que causa tuberculose, né? Do agente causal? Quais são as características celulares importantes? São células em formas de bastonete, isso quer dizer que elas têm aquela forma bacilar, células fininhas, células esbeltas. Deixa eu só permitir a entrada de uma pessoa aqui.
Essas células em forma de bastonete, pessoal, elas geralmente têm um crescimento lento. Isso quer dizer que o tempo de geração dela é longo, ou seja, para uma célula sofrer fissão binária e dar origem a duas outras células, a gente precisa de 18 horas de crescimento. Então, o crescimento dela é extremamente lento, principalmente se a gente comparar com outros micro-organismos como Clostridiums, que conseguem se proliferar em frações de minutos ou até segundos, né, o tempo de geração. Então, o tempo de geração desse micro-organismo é bastante lento. Eles são aeróbios estritos. Isso quer dizer o quê? Que eles precisam de oxigênio para sobreviver. E quando a gente vai crescê-los em cultura, a gente precisa de altos níveis de oxigênio para que a gente tenha, de fato, o crescimento. Porque ele já é lento, a gente precisa fornecer esse oxigênio para ele, tá? A parede celular desse micro-organismo, ela é serosa. Por que ela é serosa? Porque ela tem uns componentes lipídicos bem particulares. A gente sabe que as ceras, elas são lipídios bem mais condensados, de cadeias mais longas, né? E esses lipídios complexos, de cadeias bastante longas, eles conferem a essa célula essa resistência a álcool e ácido. Por isso que elas são álcool-ácido resistentes. Além desses lipídios complexos, essa parede celular ela contém um ácido chamado ácido micólico, que é muito característico também dessas micobactérias, que não se encontram em outras bactérias que a gente estudou até agora, certo? Esse micro-organismo ele consegue reter corantes, mesmo sob a ação de soluções álcool e ácidas. Por isso que eles são álcool-ácido resistentes ou também BAR, bacilos álcool ácido resistentes, tá? Então, a coloração de Gram, por exemplo, ela não funciona muito bem, porque a gente não consegue visualizar da melhor forma, então a gente precisa de uma coloração alternativa, que tem um princípio muito parecido com a coloração de Gram, vocês vão ver daqui a pouco. Por ter essa característica mais resistente dessa parede celular, esses micro-organismos eles conseguem sobreviver em superfícies inanimadas por meses. Meses, por exemplo, um escarro que está seco, ressecado, em alguma superfície, no chão, por muito tempo, então, aquilo ali pode continuar viável e esperando um hospedeiro para o crescimento, tá? E esses micro-organismos, eles são resistentes, tá? Inclusive, eles têm algumas resistências a alguns antimicrobianos e a gente vai estudar isso daqui a pouco. Eles produzem um fator, uma molécula que se chama fator corda. E esse fator corda, ele está bastante relacionado à possibilidade desse micro-organismo ser patogênico. Geralmente as linhagens de micobactérias, porque não tem só Mycobacterium tuberculosis, nem lepra. Existem outras, várias micobactérias, mas geralmente essas linhagens que são patogênicas, elas possuem esse fator corda, por isso que ele é conhecido como um fator de virulência, e esse fator corda permite que esse micro-organismo ele cresça e se estabeleça na forma de emaranhados. Parecem novelos de lã, por isso que se chama fator corda. Vocês vão ver algumas fotos mais à frente que vão mostrar exatamente como é esse fator corda. E quando o indivíduo está fazendo o tratamento certinho contra a tuberculose, esse fator corda acaba sendo enfraquecido e não é visualizado ao microscópio. Aqui, como vocês podem ver, é uma colônia bem pequena que está com alta magnificação, mas essa colônia microbiana está cheia de milhares e milhões de micro-organismos aqui dentro, né, de Mycobacterium tuberculose, e veja que essa colônia é uma colônia meio enrugada, né, bem diferente das outras que a gente viu, que geralmente elas eram lisinhas, mucoides, brilhantes. Essas não, elas têm como se fossem umas ruguinhas, e é bem característico desse micro-organismo também, tá bom? Essas são as propriedades importantes da célula em si, né, do patógeno.
Vamos falar um pouquinho, então, da doença que esse micro-organismo causa, que é a tuberculose. Vocês sabiam que cerca de 2 bilhões de pessoas, cerca disso, pode ter aumentado, né? Estão infectadas com micobactéria tuberculose e muitas vezes não sabem. Então, desde 2017, esse número existe e ele é crescente. Então, pressupõe-se que 1/3 da população mundial tenha micobactéria tuberculose dentro de si. Alguns já sabem, claro, outros não. 90 a 95% da infecção por micobactéria tuberculose é contida pelo sistema imune. E aí essa contenção acontece lá no tecido pulmonar e pode ser que essa doença, enfim, seja neutralizada pelo nosso sistema imune ou esteja latente ou inativa, esperando aí que o nosso sistema imune sofra algum tipo de comprometimento. E aí a doença volta e volta com mais força. Então, o que é que acontece? Para a doença se tornar ativa, porque ela está lá em granulomas dentro do nosso pulmão, e pode ser que esse granuloma tenha neutralizado essas bactérias, mas pode ser que não, algum comprometimento do nosso sistema imune pode levar a exacerbar a atividade microbiana, e aí esses micro-organismos começam a crescer e a causar, né, os problemas inerentes à tuberculose. Então, veja só as condições que estão relacionadas. Uma das condições são os extremos de idade, não só o envelhecimento, como também crianças muito jovens, recém-nascidos, eles são mais suscetíveis a desenvolver tuberculose. Outra coisa que é muito incidente, até nos boletins epidemiológicos a gente tem, é a associação da síndrome da imunodeficiência adquirida com tuberculose, né? Geralmente, as pessoas que têm AIDS, que já têm a síndrome desenvolvida, elas têm muito mais probabilidade de desenvolver tuberculose e a taxa de mortalidade é alta. Então, sempre há estudos e há números mostrando a associação HIV-tuberculose. Outros fatores que podem influenciar é a desnutrição, a moradia precária, né? Que vai aí para a falta de higiene, a falta de espaço, a aglomeração e o baixo poder aquisitivo, né? Então, esse é um tipo de doença que está relacionada às populações que estão à margem da sociedade e que ainda é bastante incidente e epidemiologicamente é uma das doenças ou a doença infecciosa que mais mata sozinha dentre as causas de morte aí por outras causas, né? Causas de mortes por enfermidades, a tuberculose desponta aí dentre as causas de morte, certo? Por ano, 3 milhões de pessoas morrem devido à tuberculose. E a ocorrência de 8 milhões de novos casos a cada ano. Então, por mais que a gente viva nessa bolha, onde a gente mal vê pessoas com tuberculose ou não tem contato de pessoas com tuberculose, a doença está presente, a doença é incidente e é uma doença grave que pode levar à morte e de difícil tratamento, tá? Como é que se transmite tuberculose? É uma doença altamente contagiosa. Por que ela é contagiosa altamente? Porque a gente precisa de poucas células para passar de uma pessoa para outra. Num perdigoto, numa gotinha de saliva, tá aqui, ó, o perdigotozinho, para quem não sabe o que é perdigoto, pode ter de 1 a 10 bacilos e se tiver um, já é suficiente para contaminar outra pessoa, se isso chegar até outra pessoa. Então, ela é altamente contagiosa e para que haja essa contaminação, tem que ter alguma relação interpessoal, alguma proximidade, aglomeração entre familiares e até mesmo com doença ocupacional da equipe de saúde que cuida aí de pessoas que são acometidas com a doença, né? Então, a transmissão é por aerossóis respiratórios, pela tosse, pelo espirro, pelo escarro, pela fala. Então, onde é que esse micro-organismo se instala quando ele passa
para outra pessoa, né? De uma pessoa para outra. O sítio infeccioso é o pulmão. Vou colocar, permitir a entrada de outra pessoa aqui. Eu vou aproveitar que eu abri aqui. Essas bactérias, Joyce, são álcool-ácido resistentes. Já está gravando. Valeu. Eu comecei a gravar bem cedo para não me esquecer. Bom, quando esse micro-organismo adentra no nosso corpo, o sítio infeccioso será o pulmão. Então, ele cresce lá no tecido pulmonar, mais especificamente dentro de macrófagos, porque é aqui que ele consegue driblar o sistema imune e consegue obter energia e proteção que ele precisa, tá bom? Eles conseguem crescer fora de células, claro, mas eles preferem crescer em macrófagos. Esse micro-organismo, por ter essa camada serosa na parede celular, por ter esses lipídios complexos, eles são bastante resistentes à dessecação. Isso quer dizer que, se ele ficar num ambiente ressecado, numa mesa, no chão, ele consegue resistir a essa situação de falta de água, por exemplo. Ele consegue resistir a substâncias alcalinas, desinfetantes, e a outros desinfetantes químicos também. Então, quem vive com uma pessoa que tem tuberculose ou quem trabalha numa área de pessoas com tuberculose tem que ter bastante cuidado com as superfícies, porque os fômites podem existir, porque esse micro-organismo ele consegue resistir a meses nessas superfícies, tá? E não são todos os desinfetantes que conseguem neutralizar. Epidemiologicamente no Brasil, o que nós podemos dizer, né? O Brasil... Professora? Pode falar. Me tira uma dúvida. Sim. Por que é que Estou uma escutando. das grandes orientações Sim. é a questão de você permitir a entrada de luminosidade? Obviamente, de deixar arejado, a gente sabe que é porque isso aí se dissemina com mais facilidade, né? Assim, eu acho que a infectividade diminui. Mas a questão da luminosidade, de que forma ela interfere, eu não compreendo muito bem. Olha, nos meus estudos, eu não vi algo que dissesse que você tem uma incidência, a luminosidade solar, que acredito que você está dizendo, né? A luminosidade solar vai ajudar de alguma forma, né? Nas leituras, isso não vem como nem um tratamento de suporte, nem uma medida paliativa ou uma medida preventiva. Eu acredito que é importante que a pessoa ela fique em locais abertos, não fique em locais muito fechados, aglomerados, né? Mas se algum outro colega tiver aqui na sala, que for o profissional da área da saúde, e tiver essa resposta, seria bom compartilhar. Eu sei que tem enfermeiro, né? Tem farmacêutico, tem odonto, eu acho, né? Então, quem souber, quiser colocar aqui no chat ou falar, fica por algum tempo no ar, mas não é como um vírus, por exemplo, que fica voando aleatoriamente aí, como um aerodispersóide, não. Mas ele fica mais nesses perdigotos, né? Como a gente fica falando e fica saindo essas... Sim, pode falar. Segundo aqui a pesquisa que eu fiz aqui rapidamente, o vírus é inativado pela radiação violeta, ultravioleta. Mas não é um vírus, né? É uma bactéria. Ou a bactéria, desculpa. Mas ela é inativada pela ação da radiação ultravioleta. Sim, a radiação V, ela é uma radiação germicida por si só, né? Então, você ter a incidência da luz solar, ela já neutraliza muitos micro-organismos. Ok, mas isso não, por exemplo, se uma pessoa ficar no sol um tempo, ela não vai ficar boa de tuberculose por causa disso, entende?
Até porque a radiação solar, por mais que seja penetrante para as nossas células, ela é penetrante até Não, certo ponto. professora, entenda. A senhora entendeu totalmente equivocada aí. Até pela lógica. Se esse bacilo tá livre no ar, aí sim a, a radiação ultravioleta vai abrir sobre ele. Não quer dizer que você vai estar com tuberculose ou passar o dia na praia aqui pegando sol, vai ficar boa, não. Seria bom, né? É Mas eu demais. entendi eu entendi o que você quis dizer. É importante que o ambiente, né, esteja tanto aberto, quanto arejado, quanto recebendo luz solar. Mas isso serve para qualquer bactéria, não somente para a tuberculose. Está com incidência de luz solar, porque a luz UV ela é germicida, melhora, né, a microbiota do nosso ambiente, porque vai neutralizar muitos patógenos, mas isso não é uma característica que é especial para esse tipo de bactéria. Qualquer bactéria neutralizada por luz UV. Olha, não sei quanto tempo ele fica no ar, não, sabe? Ele fica mais depositado em superfícies, e aí ele pode ficar por meses. Ele fica no ar o tempo em que os perdigotos estão no ar, né? Em que os perdigotos ficam lá. Professora, Sim, olá. pode falar. Falando em tuberculose pulmão, Sim. tem outro tipo de tuberculose também, que é a mamária, Uhum. que chama-se de mastite tuberculose, né? Uhum. Eu tenho até um caso na família, e um dos diagnósticos que foi de hipótese no início foi câncer de tuberculose. Graças a Deus da tuberculose. Mas Uhum. esse micro-organismo, essa bactéria, ela vai também lá para a região mamária e pode desencadear a infecção. Diz Isso. até que está associada a uma imunodeficiência, né? Ou a sida, ou lúpus. Mas não é comum, mas existe. Aqui em Mossoró tem 2 casos, e um é da minha pessoa da família. Mas não é Uhum. comum, mas existe. E existem outras espécies de micobactérias que elas atingem diferentes órgãos, né? Tem a Mycobacterium bovis, que também está muito relacionada à tuberculose na vaca, né? No boi, e é patogênica também a nós. Então, existem outras variedades e esses casos mais raros podem aparecer, com certeza. Então, vamos voltar para lá. Quem tiver mais alguma dúvida, pessoal, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá. Quanto à epidemiologia no Brasil, esse é um dado bem recente, é um dado do boletim desse ano, ainda, do boletim epidemiológico desse ano, em que foram diagnosticados mais de 70 mil casos novos de tuberculose. É bastante, né? O que corresponde a um coeficiente de incidência de 35 casos em 100 mil habitantes. Então, vocês conseguem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, mas vem crescendo aí a incidência em menores de 10 anos, que é preocupante, em crianças, e vem diminuindo um pouco as demais faixas. Só que, dentre as faixas que a gente tem maior incidência, são os idosos de 65 anos ou mais. E quais são as regiões onde a gente tem mais casos? São essas regiões em vermelhinho aqui. Essas aqui e aqui, que é no estado do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Roraima e Acre, tá? É onde tem mais. Em contrapartida, em relação aos casos de morte, coeficiente de mortalidade, a gente tem aqui a nossa participação do Rio Grande do Norte, aí despontando. Então, os estados onde a gente tem mais óbitos por 100 mil habitantes são Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Acre. Então, é algo a se pensar aí para a nossa região, que mesmo que não tenha alta incidência, alta de mortalidade é grande, tá? Então, outro dado importante que eu gostaria de tratar com vocês é esse gráfico aqui. Essa faixa azul
tanto nessa parte quanto essa, está relacionada à porcentagem de cura. Então, aqui é quando o indivíduo ele é acometido com a tuberculose, que ela é sensível ao tratamento medicamentoso, que a gente vai falar mais na frente qual é esse tratamento, e quando ele é resistente a multidrogas ou resistente à rifampicina. Uma coisa que é difícil nesse micro-organismo é que existem cepas resistentes a diferentes drogas, a multidrogas, e cepas extremamente resistentes. Então, quando a gente tem um bacilo que ele é sensível ao tratamento, a gente tem 71% a quase 72% de cura, né? Temos alguma porcentagem das pessoas que abandonam o tratamento e essa porcentagem é maior entre as pessoas que têm aversão resistente, porque esse tratamento da tuberculose, ele é longo, ele dura meses. E a partir do momento que vocês sabem, né, que a partir do momento que o paciente começa a se sentir um pouco melhor, ele acaba abandonando o tratamento. Então, é bem importante notar que essa taxa de abandono, ela é maléfica para o paciente, claro, porque a gente aumenta a probabilidade de taxa de óbitos, e vocês sabem que a gente já estudou em outras aulas, que quando a gente tem um abandono do tratamento, a gente está provocando naquela comunidade microbiana a possibilidade de adquirir resistência, de ficar ainda mais resistente, de proliferar mais a linhagem resistente. Então, isso dificulta o tratamento da pessoa e também dificulta a cura da tuberculose como doença mundial, né? Porque vão surgindo novas cepas ainda mais resistentes por causa disso aqui. Então, é algo que se retroalimenta, algo que seria bom vocês, enquanto médicos, refletirem também, ter uns momentos de sensibilizar o paciente a não abandonar o tratamento, que isso é importante. Vamos falar um pouquinho sobre a patogênese. Como é que acontece? Aqui vocês estão vendo a transmissão interpessoal, onde os bacilos estão passando de uma pessoa para outra por perdigotos, né? O que é que vai acontecer? Quando esse micro-organismo se contamina, quando o nosso corpo se contamina com esse micro-organismo, ele vai lá para as célulazinhas do nosso pulmão e ele vai infectar principalmente macrófagos, como a gente já havia falado. Ele adentra nos macrófagos e fica se proliferando lá. Quando tem essa expansão dessa colônia, desses micro-organismos, junto com outros macrófagos que estão sendo recrutados, a gente tem a formação e maturação dos granulomas. E o que são esses granulomas? Eles são os tubérculos, né, que chamam, por isso que se chama tuberculose. Forma-se essa massa aqui no pulmão, onde dentro a gente vai ter um material, onde vai ter o micro-organismo, vão ter vários macrófagos aqui, e com o tempo esse material vai se tornando mais caseoso, mais enrijecido, e do lado de fora a gente vai ter mais linfócitos, fibroblastos. Então, essa estrutura que se forma, tentando encapsular, tentando neutralizar esse micro-organismo, que ele estava fazendo um estrago, as células foram recrutadas e tal. Isso aqui que se forma é o tubérculo, por isso que se chama tuberculose, é o granuloma. Isso aqui pode ficar dormente por meses ou por anos. Ele fica lá. Aqui dentro pode haver uma necrose, porque não consegue aí o tecido respirar, fica tudo fechado ali, e esse micro-organismo pode ser neutralizado, como ele pode continuar aqui dormente e viável. Quando o corpo sofre alguma mudança, onde há aí o enfraquecimento do nosso sistema imune, e esse tubérculo, ele não continua íntegro, então há a possibilidade desse micro-organismo começar a crescer, liberar esses micro-organismos aqui, e aí causar sintomatologias mais
graves, tá bom? Geralmente, quando a gente tem uma resposta aguda, tem por pouco tempo, não há problemas graves, nem tão, vamos dizer assim, característicos de tuberculose. Nessa segunda fase, onde há essa reativação, é que a gente tem esses sintomas mais característicos que eu vou falar para você. Então, aqui a gente vai ter tanto as lesões exudativas, que é uma resposta aguda, logo quando o indivíduo, ele, enfim, entrou em contato com o micro-organismo, e temos as lesões granulomatosas, que são um pouquinho a longo prazo, né? Onde a gente tem aqui os tubérculos e aqui as células epitelioides, linfócitos, fibroblastos e outras células, formando esse granuloma que é o tubérculo. Tá bom, pessoal? E aí, quais são os sintomas, né? Já que a gente tem essas manifestações de patogênese, ele cresceu aí, tá passando para outras pessoas. O que é que essa pessoa sente? Bom, geralmente ela sente uma febre no finzinho da tarde. Essa febre é bem característica. Cansaço, falta de apetite que leva ao emagrecimento. Geralmente as pessoas que têm tuberculose, elas tendem a emagrecer um pouco. Outra coisa bem interessante são suores e tremores noturnos que acontecem com a pessoa tuberculosa. Dor no tórax, dificuldade de respiração e uma tosse que ela é persistente. Uma tosse que vem durando aí mais de 3 semanas. Então, quando a gente vai no posto de saúde, tem lá o panfletinho. Tuberculose. Está com tosse há mais de 3 semanas, você pode ter tuberculose, né? É um sinal que pode indicar. Nos casos mais graves, a gente tem hemoptise, né? A gente tem a tosse produtiva, o escarro com sangue. Um quadro um pouquinho mais grave. Não existe só essa forma pulmonar da doença. Como a gente falou, até a colega deu um exemplo, existem outras formas de tuberculose. Já tuberculose gastrointestinal, que são formas mais raras, certo, pessoal? A orofaríngea, a renal, a meningite tuberculosa e a osteomielite tuberculosa. Mas só a título de informação de que a tuberculose não necessariamente se atém apenas à região pulmonar, até porque os pulmões são órgãos com tecidos extremamente vascularizados, né? Então, essas bactérias, elas podem acessar outros tecidos, tá bom? Do ok até aí? Acredito que sim. Eu vou passar. Caso alguém tenha alguma dúvida, vai me parando, tá, pessoal? Como é que se faz o diagnóstico? Claro, nós temos aqui o exame clínico, né, uma anamnese bem feita, que isso a gente vem exercitando a cada tutoria. Cada tutoria a gente vê que vocês estão mais atentos ao que o médico está perguntando, qual é a conduta médica, isso é muito importante. Eu acho que por isso vocês já são extremamente diferenciados. O exame radiológico de tórax também é muito importante e traz indicativos para a tuberculose, mas eu vou tratar com vocês mais sobre a reação tuberculínica e o diagnóstico laboratorial, que é o que nos compete aqui na parte de microbiologia deste módulo, tá bom? Como é que funciona essa reação tuberculínica? É uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia, que acontece quando é injetado de forma intradérmica um derivado de proteína purificado desse micro-organismo. Como é que faz? Pega esse micro-organismo, coloca para crescer num caldo, depois filtra esse caldo e retira desse caldo uma proteína que é específica e característica desse micro-organismo, tá? Então, essa reação, ela vai acontecer caso a pessoa esteja infectada pelo patógeno. Caso ela não esteja infectada, essa reação de hipersensibilidade não vai acontecer. Então, tem essa aplicação, fica essa bolinha aqui, e depois de 72 horas, observa se há alguma modificação. E aí, após alguns dias, 2, 3 semanas, vai voltar lá para o local onde fez o teste e vai haver a medição dessa
indurição, que chama. Dependendo do tamanho e da coloração, enfim, aí há autodiagnóstico, que não nos compete aqui também entrar nesse detalhe. Mas é só para explicar para vocês como é que esse teste funciona, tá? Tem um probleminha. Os indivíduos que tomaram a BCG, que é a imunização a partir de Mycobacterium bovis, que é outra espécie, mas que nos dá uma imunidade também contra a Mycobacterium tuberculose. As pessoas que tomaram podem dar falso positivo, porque elas se expuseram a BCG, se expuseram a esse outro micro-organismo. Mas existem protocolos bem específicos para haver essa detecção através desse teste. Algumas literaturas dizem que esse teste ele não é muito válido por causa desses falsos positivos, porque para alguns grupos ela pode dar um falso negativo, enfim. Mas estou trazendo para vocês porque é algo que existe e está muito relacionado com essas características desse patógeno, dessas proteínas que estão presentes aí na membrana e na parede desse micro-organismo. E existe também o diagnóstico por baciloscopia, que é algo muito característico e muito, como é que eu posso dizer? É muito ouvido falar, né, quando a gente estuda tuberculose. Então, é uma técnica rápida, barata e simples de se fazer, se chama coloração de Ziehl-Neelsen ou Nelson, onde a gente consegue visualizar o bacilo, né? E consegue detectar aí entre 60% a 80% dos casos. Então, como é que funciona? Aqui tem o protocolozinho e eu vou mostrar passo a passo para vocês como é que funciona. Primeiro, se faz, né, o esfregaço, por exemplo, o esfregaço de escarro, né, nessa lâmina, e aí coloca fucsina sobre esse esfregaço, que é esse reagente aqui, a fucsina. Depois, faz uma fixação, tá vendo a chaminha do Big de Bunsen aqui? Faz uma fixação dessa lâmina para facilitar a penetração da fucsina, para a célulazinha ficar lá direitinha. Depois lava com água corrente, água destilada ou água da torneira, não tem problema, mas geralmente a água destilada é melhor, né? E depois faz-se a descoloração com álcool ácido. Como é um micro-organismo álcool ácido resistente, então, aqueles que ficarem coloridos vão ser só eles. As outras células daquele esfregaço que não são álcool ácido resistentes, elas vão perder a coloração. Por isso que daí vem o nome álcool ácido resistente, né? Apenas os BAR, que são os bacilos álcool ácido resistentes, vão ficar rosinha ou vermelhinho. Depois se faz uma contracoloração. É bem parecido com uma coloração de grão, se a gente for parar para pensar. Faz-se uma contracoloração, mas com azul de metileno. Então, o resultado vai ser algumas células azuis e, se tiver positivo, células bem pequenininhas e discretas, vermelhinhas, avermelhadas e rosa. E depois faz o lavado e aí olha na objetiva de 100. O que é que pode se encontrar? Podem se encontrar eles isoladinhos assim, os micro-organismos. Pode se encontrar assim em grupos, que esse aqui é o fator corda, é quando o micro-organismo ele está, né, bastante virulento, patogênico, e podem se mostrar fragmentados. Geralmente ele está fragmentadozinho assim quando o indivíduo ele já está fazendo um tratamento e o micro-organismo está dentro dele já está mais enfraquecido, né? Já não está produzindo os mesmos metabólitos, já não está conseguindo produzir fator corda. Então, dependendo do estágio da pessoa, pode ter diferentes observações. Então, aqui só para mostrar com mais detalhes para vocês como é que funciona, tá aqui o mesmo protocolo, só que em lâminas reais. Veja aqui, ele bota fucsina, né? Tudo fica corado com fucsina. Depois que coloca o álcool ácido, depois faz a contracoloração, aí a gente vai ver que algumas células vão ficar aqui, né, coradas. Tem alguns artefatos também, mas aqui dá para ver bem direitinho. Como vocês estão com o slide aí, eu acho que até dá para botar um zoom aqui.
tentar botar um zoom aqui, para vocês verem. Dá para ver, né? Aqui tem células azuis e aqui as prováveis células de micobactéria, tá bom? E é bem simples. Outra forma de auxiliar o diagnóstico é crescendo esses micro-organismos em cultura. Existe esse meio aqui, Lovestein-Jensen, que é um meio barato, à base de ovo, é um meio sólido, onde esses micro-organismos conseguem crescer. Agora, é claro, é aquele crescimento lento, de 15 dias até 8 semanas, né? Então, demora um pouquinho. Talvez seja importante fazer outros métodos de diagnóstico que não espere todo esse tempo. Mas, se puder esperar, né, é uma opção. E aqui, só para vocês verem o fator corda, né? Com aquela coloração que a gente acabou de ver. Parece um novelo de lã mesmo. Quando você tira um novelinho assim, deixa tudo amassadinho, parece que são vários lãzinhos. Mas não. São as bactérias todas agregadinhas através desse efeito corda. Tá bom? Como é que se faz o tratamento desse micro-organismo, pessoal? A terapia é feita com múltiplos fármacos. Que fármacos? Isoniazida, rifampicina e pirazinamida. Difícil nome, hein? E o tratamento, ele é longo, ele dura de 6 a 9 meses. Por isso que tem muito abandono. Porque muita gente, quando começa a se sentir bem, quando começa a não sentir mais os sintomas, abandona. Ora, se num ciclo básico de uma amoxicilina da vida, o pessoal toma até o 5º dia e depois não toma mais, você imagina um tratamento de 6 a 9 meses, né, pessoal? E levando em consideração a população em que essa doença é mais incidente, a população que ela está mais na sociedade. Muita gente não tem acesso a medidas de educação e saúde, então fica ainda mais difícil. É por isso que há o surgimento das linhagens resistentes, tá? Mas por que esse tratamento é tão longo? Primeiro, é difícil o fármaco acessar. Alguém está tentando entrar na sala, eu vou permitir a entrada aqui. Pronto. Por que esse tratamento é tão longo? Primeiro fator, como a gente viu, ele fica dentro dos macrófagos. Então, por ele se localizar dentro da célula, fica um pouco mais difícil os alvos moleculares acessarem esse micro-organismo. Outra coisa é que, em muitos momentos, esse micro-organismo está protegido dentro do tubérculo, dentro daquele material caseoso do granuloma. Então, é mais difícil ainda do alvo farmacológico ter acesso, né, ao fármaco. Eles têm crescimento lento, e isso influencia também, e existem as formas persistentes e resistentes desses micro-organismos. Então, existe a linhagem MDR, que é resistente a múltiplos fármacos ou múltiplas drogas, e existem as linhagens altamente resistentes a múltiplos fármacos. E como eu falei, um dos fatores mais importantes para que essa resistência seja, enfim, uma preocupação é justamente o abandono. Porque quanto mais as pessoas abandonam, mais o micro-organismo consegue se adaptar àquela nova realidade, mais consegue selecionar as linhagens mais resistentes e ocorrem contaminações por contatos interpessoais, e isso vai virando uma bola de neve, tá? E a tuberculose é algo muito sério e é um problema mundial seríssimo, tá bom? Como é que a gente previne, pessoal? Bom, o melhor a se fazer é a rápida identificação e o tratamento adequado. Mas existe uma opção de vacina que induz uma resistência parcial à tuberculose, que é a BCG, aquela vacinazinha da cicatriz tão sofrida
os bebezinhos passam, não é tão sofrida assim, né? Sofrida para gente mãe que vê o bebezinho, depois vê aquele negócio esquisito se transformando no braço e sempre fica aquela marquinha, pelo menos a minha marquinha é gigantesca. Como eu falei para vocês, essa vacina BCG, ela vem de Mycobacterium bovis, uma vacina de micro-organismos vivos atenuados. Porém, ela é um pouco controversa, porque ela tem uma eficiência muito variável, de 0 a 70%. Né? Você pode tomar BCG e não ficar protegido em nada, como você pode ter uma proteção de até 70%. Então, assim, nos Estados Unidos, quando vocês forem ler as literaturas de autores estadunidenses e de autores europeus, vocês vão ver que eles detonam essa vacina aqui. Diz que é insegura por diversos aspectos técnicos e tal, que não se deve utilizar. Nos Estados Unidos eles não utilizam, mas aqui na nossa região, que é uma região onde a tuberculose come solta, é utilizada a vacinação, está dentro do nosso calendário e tem evitado graves problemas, tá? Então, para nós compensa, mas para eles dizem que economicamente não compensa ter essa vacina. Então, eles não incluem no calendário vacinal, tá bom? Outra coisa importante para prevenir é o uso de EPIs e isolamento para a equipe de saúde, claro, e ter esse cuidado com a família, né? A família que está cuidando dessas pessoas também, para que não haja essa contaminação. Pessoal, as fontes de pesquisa para essa aula são essas. E agora eu vou começar outra aula, que é a de Mycobacterium lepra, que está em outro arquivo. Vou pegar aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre essa aula? Eu já posso passar. Não, né? Então tá bom. Vamos passar para a próxima, Mycobacterium lepra. Eu espero que eu esteja falando um pouco mais devagar, né, pessoal? Eu falo um pouquinho rápido e falando um pouquinho mais alto também, que às vezes eu falo, parece que estou sussurrando, assim, parece que estou morrendo. Vamos falar agora do agente causal da hanseníase, pessoal, que é outra micobactéria que também é um bacilo álcool-ácido resistente. A gente vai falar sobre as propriedades importantes sobre a hanseníase e as mesmas coisas que a gente falou, os mesmos aspectos, né? Patogênese, os achados clínicos, a transmissão, a epidemiologia, os métodos diagnósticos de tratamento e prevenção. Bom? Vamos lá. Quais são as propriedades importantes desse micro-organismo? Bem, esse micro-organismo, diferente do Mycobacterium tuberculose, ele não consegue ser cultivado em laboratório. Hoje, não existe um meio quimicamente definido, um meio seletivo que tenha feito com que haja esse crescimento microbiológico. Então, a gente não consegue crescer ele. Da mesma forma, ele produz ácidos graxos raros, ácidos micólicos, né, também, que dá essa característica serosa ao micro-organismo. É um micro-organismo também aeróbio, fracamente gram-positivo, mas geralmente esse termo gram-positivo nem é utilizado nas literaturas. A literatura traz também que não é corado com coloração de gram, então isso aqui não é muito visto. Em algumas literaturas trazem, em outras não. Temperatura ótima de crescimento 30 graus Celsius, né, que é a média aí das bactérias. Porém, esse micro-organismo aqui, em especial, gosta de ambientes mais frios. Geralmente, as outras bactérias gostam de crescer a 36 graus Celsius, 37 graus Celsius. Essa aqui não, ela procura regiões um pouco mais frias do corpo. O crescimento também é lento, só não é tão lento quanto a outra, né? O tempo de geração dela é de 14 horas, então ainda assim é um pouco lento. A coisa característica desse micro-organismo é que ele coloniza o sistema nervoso periférico. E é por isso que a gente tem toda a sintomatologia relacionada à hanseníase.
Esse micro-organismo, vocês podem encontrar em alguns livros que ele não possui fatores de virulência. Por quê? Porque ele não possui esporo, ele não possui toxinas, não tem uma cápsula, mas em contrapartida ele está aqui, ó, crescendo também dentro dos macrófagos. E isso é maléfico para o sistema nervoso, é maléfico para o sistema imune, e vocês vão ver por quê quando a gente for falar da patogênese, tá? Então, alguns aspectos históricos sobre a hanseníase. A hanseníase anteriormente era chamada de lepra, né? Como lepra é um termo extremamente pejorativo, isso vem mudando e nós temos chamada doença hanseníase em homenagem a Hansen, né, que foi o cientista que descobriu o micro-organismo. Antigamente, 1800 e tarará, né, os leprosos, eles eram conhecidos como os mortos-vivos. Porque quem tinha lepra, quem tinha hanseníase, estava fadado à morte. E era aquela morte onde você via a pessoa toda ferida, então as pessoas mudavam de rua quando viam uma pessoa com hanseníase. Já mudava, sofria muita humilhação, sofria isolamento, existiam os leprosários, onde as pessoas deixavam as pessoas que sofriam de hanseníase lá, né, meio que para ficarem lá, quero me livrar desse problema, e eram pessoas, né? Então, o pior também é que entendia-se que essa doença era um castigo para os pecadores, então só os pecadores desenvolviam hanseníase, né? As pessoas que eram do bem, o cidadão de bem, ele não pegava hanseníase, né? Até 1873, quando o pesquisador Hansen descobriu que aquilo não era uma doença causada por um pecado divino, por um castigo divino, na verdade. Era um micro-organismo, né? O leproso é a pessoa que possui lepra, né? E era chamado de lazarento, né? Até porque Lázaro era, biblicamente falando, né? Era aquele leproso que estava presente na Bíblia e tal. Então, a pessoa lazarenta é uma pessoa que tem um corpo coberto de feridas na pele. Então, são alguns aspectos históricos da doença de Hansen ou hanseníase. Algumas literaturas chamam a doença de Hansen, tá? E como é a patogênese? Bem, a patogênese dessa doença geralmente é bastante incerta. Quando a gente vai ler na literatura, não tem uma definição muito completa de como existe isso. Mas o que a gente pode dizer é que esse micro-organismo ele começa a colonizar o sistema nervoso periférico, provoca fibrose e desmielinização desses neurônios, e a desmielinização leva a lesões nervosas e perda sensorial. E mais à frente, a desfiguração daquele tecido, daquele membro, enfim. Mas eu baixei um artigo aí, um livro, eu consegui baixar aí por fontes escusas e trouxe aqui, traduzi e trouxe para vocês. Então, como é que acontece? Não precisa se desesperar, pessoal, eu não vou cobrar que vocês decorem isso aqui, não. Eu trouxe para vocês entenderem mesmo, tá bom? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui a infecção dos nervos periféricos pelo micro-organismo, tá? A invasão preferencial, principalmente das células de Schwann, não mielinizadas, e quando as bactérias são essas pretinhas aqui. Quando esse micro-organismo começa a adentrar, ele começa a se proliferar, né? Essa bactéria ela vai se proliferando dentro das células, sobrevive a uma reprogramação das células de Schwann, mas continua ocorrendo a disseminação da bactéria. Ao mesmo passo, a ação da bactéria causa desmielinização. Essa desmielinização, claro, traz uma resposta de injúria nerval. A gente sabe que o nosso sistema imune, ele trabalha muito observando, né, o sistema imuninato, né, os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógeno, e os DAMPs, os
padrões moleculares associados a danos. Então, quando o corpo começa a perceber que está tendo dano naquele tecido, ele começa a chamar o quê? Mediadores, começa a chamar células de defesa através de mediadores de inflamação. E isso inicia o processo inflamatório. E a gente sabe que o processo inflamatório, por mais que seja um processo de luta, muitas vezes ele gera degradação celular. Então, ocorre neurodegeneração. E aí a célula tenta reparar. No que a célula tenta reparar, a bactéria se aproveita disso e sobrevive dentro dessas células. Então, assim, é uma luta entre a bactéria sobreviver e o sistema imune tentar matar esse micro-organismo, mas aí ele causa lesão nos nervos, e aí a gente tem aquela perda de sensibilidade e tal. Por isso que há a destruição dos nervos, e a pessoa acaba ficando sem o tato, sem o sentido, sem sentir naquela região calor, ou frio, ou, enfim, dor, ou o próprio tato mesmo, o toque. Tá? E aí a gente tem alguns tipos de hanseníase. Os dois tipos principais é a forma de hanseníase tuberculoide e a forma de hanseníase lepromatosa. A hanseníase tuberculoide é como a gente está observando nesse paciente aqui, onde a gente tem poucas ou uma lesão mais extensa, com pouca destruição tecidular. Nesse caso, há poucos bacilos, né, nessa região, e a probabilidade de transmissão interpessoal é baixa. Quando a gente tem essa forma aqui, a resposta mediada por células, que a gente viu aí, ela é bastante presente. Então, se a gente fizer um teste cutâneo de lepromina, esse teste vai dar positivo. Porém, se a gente tiver na fase lepromatosa, existem na fase não, na forma, né? Porque não é uma fase que vai evoluindo de uma para outra, são formas diferentes. Várias lesões aparecem com uma destruição tecidular bastante marcante. Olha, onde a gente tem essas destruições, essas partes aqui, como se fossem mais inchadas desse paciente, são infestadas de bacilos. Então, há muito bacilo e aqui há uma alta probabilidade de contaminação das outras pessoas. Nessa forma, a resposta mediada por células é reduzida. Por isso que o teste da lepromina é negativo. Então, esse teste da lepromina, ele vai tentar identificar esse micro-organismo por uma reação de hipersensibilidade, porém, ele não é muito utilizado porque numa forma da doença lepromatosa, ele não é tão eficiente. Não existem só essas duas formas, tá, pessoal? Existem como se fosse o intermediário entre essas formas. Os grupos de morfos ou borderline. Se vocês forem ver nas literaturas e lerem alguns artigos, vocês vão acabar vendo outras denominações. Mas essas são as formas principais, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Aqui, só para falar da hanseníase tuberculoide, né, com outra pele, com outra manifestação, vocês vão ver que é essa lesão macular em forma de placa, hipopigmentada, aqui também tem uma hipopigmentação, né, onde vocês podem ver aqui, está um pouquinho mais claro. Os nervos superficiais são espessados, tem analgesia nessas regiões. Geralmente elas duram muito tempo para se desenvolver, de 2 a 5 anos, e essa forma também é conhecida como paucibacilar, porque ela tem poucos bacilos. Tá? Isso aqui é a perna de uma paciente. Aqui a gente tem a hanseníase lepromatosa, onde as lesões elas são nodulares. Vocês vejam que existem nódulos aqui principalmente, tem alguns nódulos aqui, né? São lesões nas superfícies mais frias no corpo, geralmente nas extremidades, como pernas, braços,
cotovelo, joelho, e ela é mais desfigurante do que a outra forma paucibacilar. Ela também demora anos para desenvolver, de 8 a 12 anos, e ela é conhecida como multibacilar, porque há muitos bacilos e há probabilidade de contaminação muito maior. Tá certo, pessoal? Então, tem essas formas principais que eu quis trazer para vocês, para ilustrar. E como é que ocorre a transmissão? Bem, a transmissão ocorre por contato, né? Exposição prolongada a pacientes, principalmente a forma lepromatosa e através de gotículas respiratórias. Uma colega da minha mãe é assistente social, trabalha no posto de saúde, faz anos já. E aí, essa colega enfermeira trabalhava no contato com essas pessoas que tinham hanseníase e acabou desenvolvendo hanseníase também, fez todo o tratamento, então deu tudo certo. Mas é uma doença que pode acometer, né, a equipe médica, a equipe de enfermagem e todas as outras pessoas que participam aí da equipe de saúde. O importante dizer é que os tatus são reservatórios desse micro-organismo. Não se sabe se o tatu pegou do humano ou se o humano pegou do tatu. Mas se sabe que os tatus, eles são reservatórios desse micro-organismo, tá, pessoal? Por isso que esse tatu aí tá todo empolgado tomando banho. Sobre os dados epidemiológicos, a gente também tem dados bem atuais, aqui por região. Veja aqui que nós estamos no Rio Grande do Norte, então nossa região não tem uma incidência tão grande quanto outras regiões do país, como outras regiões, Bahia, Pernambuco, inclusive Ceará também. Aqui a gente tem de onde vêm esses casos, né? Geralmente esses casos vêm de encaminhamentos ou de demandas espontâneas, né? Demandas em que a pessoa vem e acabam descobrindo. E geralmente é a forma multibacilar que é a mais prevalente. A paucibacilar é um pouco menos prevalente, mas ela ocorre. Mas 78% dos casos que foram documentados foram da forma multibacilar, que é a forma mais infectante. E como é que se faz o diagnóstico? A cultura, pessoal, não é utilizada, porque como esse micro-organismo ele não cresce, então não tem como fazer exames de cultura. Esse diagnóstico tem um apoio bastante clínico, né? Onde a gente tem o diagnóstico através das sensações ou não, de calor, de dor e de tato do paciente. Geralmente os testes sorológicos, eles não são utilizados. O teste da lepromina também pode ser utilizado, mas não é tanto. Então, pode fazer a baciloscopia também em busca desses bacilos. E o principal, vamos dizer assim, indício inicial para começar a diagnosticar são esses diagnósticos mais clínicos, tá? Como é que se faz o tratamento? Tratamento medicamentoso através de dapsona e rifampicina, principalmente dessa forma tuberculoide. A clofazamina também pode ser utilizada, né, quando não há uma adaptabilidade à dapsona. E esse tratamento ele é um pouquinho longo, ele perdura até 2 anos, tá? Caso exista uma pessoa na família, pode-se fazer uma antibiótico-terapia preventiva, profilática, através do uso de dapsona, e até hoje não há vacinas contra a hanseníase. Então, manter-se vigilante e fazer o acompanhamento correto é a melhor saída. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até Professora? agora? Sim. Pode falar. Professora? Pode falar. Me diz uma coisa, por que é que se relaciona muito a questão da vacinação para a tuberculose como uma prevenção também para um micobactéria? Porque são duas micobactérias, né?
eles são do mesmo gênero. Mas não necessariamente, né? Uma pessoa ser vacinada com BCG não necessariamente previne a hanseníase, mas como os dois são micobactérios, pode ser que, dependendo do organismo, isso ocorra. Mas não é uma certeza. Nem é certeza a BCG funcionar para a própria tuberculose, né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode dar um intervalo agora. Ou não, a gente pode começar a outra aula agora. Isso, Adila. Essa lepromatose, na verdade, o que é que a literatura traz? Essa vircoviana, ela é como se fosse um intermédio entre a lepromatosa e a não lepromatosa, sabe? Essa vircoviana é como se fosse aquelas borderline. É como se fosse outro tipo. Mas ela está mais próxima com essas lesões mais nodosas, parece uns nódulos assim. Ela está mais próxima dessa manifestação do que aquela manifestação mais paucibacilar, onde a gente tem tipo uma placa. Gente, vocês querem um intervalo agora e depois a gente retoma? Pronto. Então, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. E aí a gente vai retomar para as últimas bactérias que a gente vai ver. Porque aí, chamada, vamos colocar aí presença, por favor, pessoal. Coloca a presença aí no chat para mim. Então, essas vão ser, essas bactérias que a gente vai ver hoje, as últimas bactérias que a gente vai ver. Depois a gente vai ver fungos, depois vírus e depois a minha participação no módulo acaba. Boa. Mas é isso. Tá, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, eu vou parar aqui a gravação, para o vídeo não ficar tão longo, depois eu retomo, tá?